Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos na área de metrologia, né? Hoje a gente vai ver mais um exemplo de leitura de medida com paquímetro com aproximação de 5 centésimos de milímetro, né? E hoje especificamente a gente vai estar vendo a leitura aqui para medida de 18,4 milímetros, né? Então vamos observar aqui como é que a gente faz essa leitura, né? Lembrando sempre que o zero a nossa condição base para análise é, de valor inteiro, né? Então, se você observar o traço aqui que está marcando zero, ele passou o 18º traço aqui da escala do paquímetro, né? Que 18º traço é esse? Se a gente for observar aqui, a gente já passou primeiro, segundo, terceiro, aí se a gente for contando, décimo, 15º, 16º, 17º, 18º, né? Então ele passou aí essas 8 divisões, né? Então o que acontece? O zero, ele está entre o 18º e o 19º, né? Então ele tem mais do que 18 e menos que 19, então a gente já pode marcar que ele tem 18 milímetros, né? Então a gente precisa agora saber com qual valor, né, ele vai ser somado. Então a gente precisa identificar isso. E para identificar isso, a gente precisa ver a coincidência no nônio, né? Que aí a gente vai levar em consideração essas outras divisões aqui de baixo. Então essas divisões aqui a gente vai verificar onde é que está ocorrendo a coincidência, né? Então guarda aí os 18 milímetros, né? E vamos verificar onde é que está essa coincidência, né? Se a gente for observar aqui, esses traços que eu estou marcando aqui, você vai ver que não estão coincidindo, ou seja, eles não estão alinhados, né? Se a gente for observando aqui, esse aqui é o que está alinhado, né? Que está perfeitamente alinhado. Ele é justamente o do 4 de 4 décimos, né? De milímetro, né? Como a aproximação desse paquímetro é de 5 centésimos, então as divisões do nônio eles oscilam, né? Ou eles têm um intervalo de 5 centésimos de milímetro, né? Então a gente tem 5 centésimos, 10 centésimos, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 centésimos, que é aqui onde está coincidindo. Então nesse caso ele tem 0,40, ou seja, 40 centésimos ou 4 décimos de milímetro. Então esse é o valor que a gente vai somar com o 18. Então a gente vai ter 18 mais 0,40. Somando vai dar 18,40, né? Ou seja, comprovando o valor da peça aqui indicada, que é de 18,40 milímetros. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, especificamente sobre leitura de medição com paquímetro, né, com aproximação de 5 centésimos de milímetro, né? Não deixe de ver os outros vídeos, né, para ter um entendimento pleno. Bom, hoje a gente vai ver mais um exemplo, né? A gente está aqui simulando uma peça, um objeto com valor aí de 50,9 milímetros. E aí a gente vai verificar como ocorre essa leitura, né, e comprovar se realmente esse valor está coerente, né? Lembrando sempre, quem vai dar a indicação do valor inteiro vai ser o zero, né? O traço do zero é que vai estar dando essa indicação, né? Então aqui, se você observar, esses números que estão, os numerais marcados aqui, eles representam 10 unidades, né? Então aqui a gente tem um espaço de 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros e assim sucessivamente, né? Então o zero, se você observar aqui, ele já passou do 50 e está antes do 51, né? Ampliar aqui para você ver melhor, né? Então ele passou do 50 e está antes do 51. Então a gente já tem 50 milímetros. A gente agora precisa saber qual a coincidência do nônio para somar aqui, né? No caso, como a aproximação dele é de 5 centésimos, cada divisão dessa aqui do nônio ela está representando 5 centésimos, né? Então a gente tem que verificar onde é que ele está coincidindo, né? Se a gente for observar, nenhuma dessas indicações aqui está coincidindo, né? Esses valores aqui, exemplo, esse aqui
Ele não está coincidindo com nada, né? Ou seja, a gente precisaria do alinhamento perfeito entre a escala e o nônio. E onde é que ele está coincidindo perfeitamente? Aqui no 9. Então, nesse caso aí, significa que a gente já tem 50 mais 0,90, né? 90 centésimos ou 9 décimos. O que vai nos dar, vou colocar aqui embaixo, 50,9. Então, esse aqui é o valor dessa leitura com base na indicação do nônio e da escala. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre um tema que às vezes era um pouco de dúvida, né? Que é justamente referente a escalas, né? Escalas de ampliação e de redução, né? Que são muito aplicadas aí aos desenhos, né? Os desenhos técnicos, né? Bom, primeiro ponto, né? A escala ela tem como base justamente manter a proporção do elemento real em relação ao elemento representado, né? Ou seja, o elemento desenho, né? Então, quando você tem um desenho que ele está na mesma ordem de grandeza, ou seja, a gente indica que ele está na escala normal, né? Ou seja, na escala 1 para 1. O que significa essa escala 1 para 1? Que a cada 1 milímetro do desenho representa 1 milímetro da peça, né? Isso aí a gente falando referente à parte mecânica, né? Com base na unidade de milímetros, né? Então, a cada 1 milímetro do desenho, a gente tem 1 milímetro da peça. Ou seja, a gente tem aqui desenho, peça, né? Vou colocar aqui elemento real, né? Então, esse tipo de escala a gente coloca como escala natural ou escala normal, né? Onde eles estão na mesma proporção. Se a gente for observar aqui ao lado, a gente tem uma relação de escala que é diferente da escala normal, né? Então, se observar aqui, a gente tem 1 para 2, 1 para 5, tem aqui embaixo 1 para 10. Né? O que essas escalas representam? Né? Se a gente for observar, a leitura ela permanece com a mesma lógica. Vamos ver essa aqui primeiro. 1 para 2. A cada 1 milímetro do desenho representa 2 da peça, né? Ou seja, se eu tenho esse desenho aqui de uma peça, significa que na proporção dele, o elemento real ele vai ter o que? O dobro. Ou seja, o desenho ele vai ser menor que a peça. Então, esse tipo de escala aqui, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, ou essas outras aqui também, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, eles representam a escala de redução, né? Então, significa que o desenho ele vai ser menor do que o elemento real, o elemento físico. Lembrando sempre o seguinte, não é porque o desenho ele vai ser menor do que o elemento real que o desenho ele vai trazer informações que venham a divergir do elemento real. Exemplo, se por acaso essa peça ela tiver 100 milímetros de comprimento, ou esse elemento real tiver 100 milímetros de comprimento, significa o quê? Que o comprimento no desenho ele vai ter a metade, ou seja, 50 milímetros, correto. No desenho, se a gente for medir a proporção, a gente vai ver que essa peça ela vai ter 50 milímetros de comprimento no desenho, né? Mas a informação escrita no desenho ela vai ter o mesmo valor da peça real, ou seja, 100 milímetros. Porque o objetivo não é o desenho vir a divergir da peça, é apenas para que a peça ela venha a ter uma diagramação melhor naquele formato de folha. Né? Exemplo, você está com um elemento lá que tem um comprimento aí de 1000 milímetros, 1200 milímetros, né? Ou seja, você vai fazer essa impressão em um formato A1, A0, ou seja, um formato com uma dimensão considerável para poder fazer a representação desse desenho, né? Então, dependendo da situação, às vezes até é necessário, mas em muitos casos você vai ter só o gasto mesmo do papel e não vai ter uma necessidade de diagramação
coerente, né? Então, você pode imprimir lá em um A4 e um A3 que não vai ter problema. O que é que vai acontecer? A proporção do desenho em relação ao produto real é que vai ser menor, né? Mas a informação contida no desenho ela tem que ser a mesma, até porque se você for fazer um processo de manutenção, se você for conferir uma medida no elemento real ou se você for fabricar o elemento real, você precisa das dimensões corretas, né? Então, o objetivo da escala é justamente fazer um melhor enquadramento, né? Ter uma melhor diagramação do desenho em relação ao elemento real no papel. Isso tanto para a escala de redução como para a escala de ampliação, como já é o caso desses outros aqui, né? Exemplo, esse aqui 20:1, a cada 20 milímetros do desenho representa 1 da peça. Ou seja, a gente vai ter um desenho 20 vezes maior do que o elemento real, visando que a gente venha a ter uma representação de fácil entendimento quanto às suas dimensões. Exemplo, vamos supor um exemplo de um desenho de uma agulha, né? E aí você, poxa, a peça é muito pequena para fazer a representação dela. Então eu posso utilizar uma escala de ampliação, onde o desenho ele vai ser maior do que a peça, mas as representações, as informações técnicas no desenho, elas vão ser correlatas com a peça. Então, se essa agulha ela tem 1 milímetro de diâmetro, na escala de ampliação, o desenho da peça ele vai estar maior, obviamente, mas a informação desse diâmetro de 1 milímetro no desenho ela vai ser a mesma. Então, é justamente para não ter confusão com esses elementos, né? Fabricação, manutenção, interpretação. Então, o objetivo da escala é isso. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!